Glórias a Deus. Paz do Senhor para os nossos irmãos, nossas irmãs, amém? Glórias seja dado ao Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor mais uma vez por poder estar em sua casa, adorar, bendizer o nome santo daquele que vive e poder falar um pouco da palavra do Senhor. Estamos aqui em pequeno número, estamos aqui em 4 ou 5 pessoas apenas para transmitir essa live, a vocês que estão em seu lar, mas o Deus que está presente aqui em nosso meio, porque estamos reunidos em seu nome, se faz presente em seu lar e em sua casa também. A palavra de Deus e a bênção do Senhor, ela vai alcançar a cada um de nós. Então, independente do lugar onde você esteja, eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai fazer uma grande obra, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele não depende de distância, nosso Deus, Ele não depende de ocasiões, de circunstâncias. Ele depende, entre aspas, porque Deus é poderoso e não depende de nada, mas para nós entendermos, de um coração aberto, de um coração que o receba. É disso que Deus quer das nossas vidas, um coração aberto que o receba e receba a sua palavra. Amém? Livro de Amós, vamos estar fazendo uma leitura no livro de Amós, no capítulo de número 1 e o verso de número 1. Amós, um dos profetas menores, é um livro um pouco difícil de encontrar por se tratar de um livro pequeno, mas tem uma maneira bem prática. Abre no Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, e vem retrocedendo página por página, uma a uma, você vai alcançar o livro de Amós, que fica depois do livro de Joel. Amém? Amós, depois do livro de Joel, antes do livro de Obadias. Obadias acho que é uma página, uma folha, na verdade. E antes do livro de Jonas, vem Obadias. Então, o livro de Amós, folha por folha, você consegue encontrar. Capítulo 1, verso também de número 1. Que diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Pode se assentar, os irmãos que estão presentes. Este terremoto nós encontramos no livro de Zacarias. Eu sei que surgiu um ponto de interrogação, na mente de muitas pessoas quando lê este verso, fala, mas que terremoto? Você lendo o livro de Zacarias, você vai saber de que terremoto se trata este versículo. Mas o que eu posso encontrar aqui nesta leitura seria uma profecia que veio da parte de Deus para o povo da época, através de um profeta conhecido como Amós. A Bíblia Sagrada, ela é nova todos os dias, ela não se envelhece. A Bíblia Sagrada, ela não entra em um estado de deterioração, a ponto dela ter que ser atualizada para que ela venha surtir efeito na vida do ser humano. Ela é a palavra de Deus, que nunca jamais passará. A linguagem das Escrituras Sagradas, elas vão alterando-se conforme o tempo para a compreensão daqueles que são os leitores da Bíblia Sagrada. Porém, o conteúdo dela, o significado dos versos bíblicos e a interpretação, eles não mudam, eles não podem, na verdade, mudar, porque a Bíblia Sagrada, ela não necessita de adaptações para que ela surta efeito na vida do ser humano. Olhando para as Escrituras Sagradas de um modo panorâmico, para a Bíblia de capa a capa, nós vamos entender que muitos livros da Bíblia Sagrada, eles falam muito aos nossos dias de hoje, como se tivessem sido escritos nos dias de hoje. O livro de Amós não é diferente. Um dos livros mais atuais é o livro de Amós. Os escritos deste livro, que foram escritos há mais de 2.700 anos atrás, ainda hoje são palavras que se encaixam no padrão de qualquer sociedade. Desde aquele período, 700, 800 anos antes de Cristo, quando Amós escreveu este livro vem se adaptando a todas as classes sociais dentro da história.
E hoje não é diferente. Se nós lermos desde o primeiro capítulo até o último capítulo de Amós, e nós compararmos com a sociedade nos dias de hoje, e o comportamento existente aos nossos olhos, nós vamos ver que são textos que se enquadram, que se encaixam. Porque este texto do livro de Amós, ele fala muito contra a ação do ser humano. Esta ação que não foi deixada desde a época de sua criação ou da época de seu pecado. Porque nós somos pecadores, independente do nosso buscar e viver a vontade de Deus. Não deixamos de ser pecadores. A própria Bíblia Sagrada nos diz que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. Então todos nós temos pecado. Porém nem todos nós vivemos sendo alimentados e se alimentando do pecado. Mas o homem atual, infelizmente, não tem olhado para a palavra de Deus e para a verdade em Cristo. Antes tem se lançado aos prazeres do mundo, às concupiscências da carne, e vivido a vontade de Satanás, segundo o segmento deste século. Por conta disso, esta palavra, encontrada no livro de Amós, vai se encaixar também dentro da nossa sociedade. Mas aqueles que estão em Deus, que vivem a vontade de Deus, ainda que esta palavra ela sirva como um aprendizado, ela não vem se encaixar como uma repreensão direta. Porém, se ela vir em algum momento se encaixar como uma repreensão direta, nós temos que ficar felizes, porque a Bíblia nos diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama, e a palavra de Deus é aquela que penetra até as juntas e medulas, ao nosso interior, ao nosso mais íntimo. Ela é cortante, e quando ela entra no nosso interior, ela faz a obra, e essa obra é para que nós venhamos alcançar mais e mais de Deus para com as nossas vidas. Glória a Deus. Dentro desta mensagem, eu trouxe como tema Aprendendo com Amós. Dentro deste tema, eu consigo encontrar várias lições, mas eu queria compartilhar com os irmãos, se der tempo, de 3 lições que o livro de Amós pode nos conceder. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os amados é que Deus usa quem Ele quer. Amós era um profeta, aliás, era um homem, não era um profeta, que vivia em uma cidade, um lugar conhecido como Tecoa, como nós lemos aqui no primeiro versículo. Tecoa era um vilarejo, hoje é tido como uma cidade, mas na época era uma vila, em um ambiente rural. Ficava próximo a Belém, a mais ou menos 16 a 20 quilômetros de Jerusalém. E esta vila era um vilarejo que ficava em um ambiente rural. Não tinha nada em Tecoa, ninguém conhecia Tecoa em si, não era um lugar famoso, nenhum dos profetas vieram de lá. Não se sabia de grandes coisas de Tecoa porque lá não tinha nada, era uma vila pequena. E foi de lá que Deus falou, ou trouxe Amós para profetizar. Ele não era um homem estudado, ele não era um homem de grande prestígio dentro da sociedade, ele não era alguém socialmente falando, com notoriedade, mas foi a ele em quem Deus escolheu. E lá no capítulo 7, verso 14 e 15 do seu livro, está escrito assim: E respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós, ele trabalhava na roça, ele trabalhava em um ambiente rural, ele residia ali. A colocação das ordens, das palavras no sentido hebraico, tanto deste verso que nós lemos, como do verso de número 1, vai nos conceder a interpretação fiel de que Amós, ele era um pastor de ovelhas, mas não que ele trabalhava para alguém, mas que ele pastoreava suas próprias ovelhas. Então Amós não era um homem 100% pobre, ele tinha um rebanho, ele tinha um gado para cuidar, mas nós compreendemos dentro desta gramática, que ele era um homem de negócios, mas não era
rico, porque ele cuidava do seu próprio rebanho. E quando fala que ele era boieiro ou boiadeiro, dependendo da tradução, que ele cuidava de gados, não está falando literalmente de gados, vaca ou boi, mas também de gados miúdos. E ele cultivava sicômoro, que era na verdade um tipo de figueira. Então era um homem do campo, que trabalhava no campo, vivia no campo. É um vilarejo esquecido, longe de Jerusalém, aonde não se tinha notoriedade nenhuma, mas foi de lá que Deus trouxe este homem, levantou este homem como profeta. Ele não era filho de profeta, ele não tinha uma formação teológica, ele não tinha uma faculdade, ele não participou das escolas de profetas que existiam na época, ele não participou disso, ele não era ninguém aos seus próprios olhos, neste sentido. Mas mesmo assim Deus contou com Amós, porque a nossa primeira lição: Deus usa a quem Ele quer. Não tem como nós dizermos para Deus, faça desse jeito, ou faça daquele outro, porque Deus faz a maneira como Ele quer fazer, e a maneira como Deus quer fazer é a maneira que vai dar certo. Não é a minha vontade, o meu querer que vai fazer com que as coisas aconteçam em minha vida, mas é a vontade de Deus, é que faz com que as coisas aconteçam e eu seja abençoado. Deus usa quem Ele quer. Não importa que o homem ele diga sobre mim, sobre você, o mais importante é o que Deus Ele fala sobre mim e sobre você. Muitas das vezes pessoas podem não te dar valor, pode te menosprezar e te desprezar, mas existe um que te valoriza, existe um que olha para você e tem você como pedra da mais preciosa, e Ele não abre mão de você. Não é à toa que Ele morreu por você na cruz do Calvário, para a remissão do meu e do teu pecado. Você é alguém de peso, de grande valor nas mãos de Deus. Deus escolhe quem Ele quer e usa quem Ele quer, a maneira que Ele quer, no momento em que Ele quer usar. O nome do Senhor através disso sempre há de ser glorificado. Aleluia. Sempre haverá impossibilidades, para que Deus Ele não me use, para que Deus não te use, ou para que não aconteça em sua vida aquilo que é plano, é vontade de Deus. Sempre haverá impossibilidades para isso. Isso aconteceu com Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias falou: Senhor, eu não sei nem como falar, porque eu sou uma criança, eu não passo de um menino. Então Deus disse para Jeremias: não diga que você não passa de uma criança, porque onde te enviar você irá, e o que eu te mandar falar você vai falar. E Deus usou Jeremias grandiosamente, não é à toa que ele é intitulado como um dos profetas maiores. Com Isaías não foi diferente. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas para Deus não tem problema. Um anjo vem, pega uma brasa, toca os lábios de Isaías e ele é purificado de sua iniquidade. As impossibilidades sempre vão existir, mas o nosso Deus sempre vai estar presente para quebrar e destruir as impossibilidades em nossas vidas. Aleluia. Impossibilidades para Deus não é problema nenhum. Aliás, para Deus não, nada é empecilho e problema. Deus Ele cuida das impossibilidades. Só que o que Deus Ele não cuida é das desculpas. As desculpas Deus Ele coloca de lado. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada muitas e várias vezes. Lá em Mateus 8, 21, por exemplo, quando Jesus disse para que viessem seguir a Ele, certa pessoa falou: espera um pouquinho que eu vou ali sepultar o meu pai e já já eu venho e te sigo. Jesus falou: não, deixa os mortos sepultarem os mortos. Então você tem que me seguir. Jesus não estava desconsiderando o elo, o afeto familiar, em hipótese alguma. Jesus está querendo dizer: o seu coração não tem que estar voltado às outras coisas. Se você quer me seguir, o seu coração tem que estar voltado a mim, a minha vontade. É disso que Jesus estava falando. Lá no livro de Lucas 14, verso 16 em diante, Jesus ele traz uma parábola sobre o grande banquete.
E ele diz que um homem fez um grande banquete, convidou a muitos. Eles disseram, não, nós vamos no banquete. Quando estava tudo preparado, aí veio as desculpas. Ah, mas eu não posso ir, eu comprei um campo, não posso, eu tenho que ver o campo. Outro disse, eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que experimentá-las. Outro disse, não, acabei de me casar, eu não posso comparecer a esse banquete. Sempre existem desculpas da parte do ser humano. Com as impossibilidades, Deus ele trata, ele resolve, ele faz a obra. Mas quando existem desculpas, na maioria das vezes Deus deixa de lado. Então, se você não pode atender o chamado de Deus, não tem problema, Deus vem e coloca outro. Ah, não puderam entrar no banquete, meu Senhor, não aceitaram, tem compromissos. Então faz o seguinte, vai lá nos valados, nos becos, nas ruas, pega lá os coxos, os mancos, os pobres e traz, enche o lugar, enche o ambiente. Deus, ele sempre terá com quem contar. Se eu não quero fazer, Deus ele coloca outro para fazer. Não importa. Deus ele não olha para as nossas características humanas, para as nossas capacidades intelectuais. Ele usa quem Ele quer, a maneira como Ele quer. Essa é a primeira lição que eu tiro do livro de Amós. A segunda lição que eu tiro do livro de Amós é que o bem-estar, ele não é sinônimo de bênção. Não é porque eu estou bem, que eu estou abençoado por Deus. Não é porque eu não estou vivendo momentos de luta, que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Não é porque eu tenho condições financeiras que Deus está aceitando as minhas ações e atitudes, Ele está apoiando a minha conduta. Isso não é sinônimo de apoio de Deus. Porque o salmista Asaf, uma certa feita, ele olhou para a vida do ímpio e viu que o ímpio estava grandiosamente abençoado. Aparentemente, sobre a vida dele tudo ia bem. Asaf olhou para a vida do próximo, das pessoas ali da sua época, e falou, poxa, eles não servem, não vivem a vontade de Deus e estão bem. Asaf ficou entristecido com isso, mas em dado momento, Deus mostrou para ele o fim daquelas pessoas. Eles estavam aparentemente bem, mas estar bem não é sinônimo de bênção de Deus. Eles não estavam abençoados por Deus, e o fim deles já estava escrito. E Asaf, ele viu o fim deles. Por quê? Porque o bem-estar não é sinônimo de bênção de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então não é porque nós estamos num momento bom, tranquilo, de paz, que Deus está apoiando as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento. Não significa isso. Amós, ele profetizou em uma época em que Israel estava vivendo bem. Eles estavam ricos. Amós, ele traz a profecia, ele começa a profetizar contra várias nações circunvizinhas. Ele profetiza contra Damasco, contra Filístia, contra Tiro, contra Edom, contra Amon, contra Moabe, contra Judá. Mas o foco do seu livro é uma profecia contra Israel. Todas essas nações, como Israel, estavam vivendo um momento de paz. Não existia guerra nesta época. Eles estavam ricos em paz. Mas não era sinônimo de bênção de Deus, porque estavam contra a vontade de Deus. Amós, ele profetizou na época do rei de Israel, o rei Jeroboão II. Este foi um grande monarca, um grande governante. Jeroboão II, ele tinha todos os critérios, todas as qualidades e características de um verdadeiro rei. Era um homem que sabia governar, ele sabia administrar corretamente, sabia lidar com a batalha, com a peleja, sabia como conduzir e agradar o povo. Era um autêntico rei, era um rei excelente em seu reinado, em seu papel como rei. Mas ele não tinha o coração voltado ao Senhor. O Jeroboão II, ele conquistou a Damasco, que era a capital da Síria, um grande império da época, em um momento que eles estavam em declínio. Então você vê a audaciosidade e a sabedoria e inteligência de Jeroboão II, de efetuar esse grande feito, justamente em uma época oportuna. Ele conseguiu reconquistar todo o território que Salomão
tinha na época do reinado de Salomão, que o povo veio perdendo, os demais reis vieram perdendo, ele conseguiu reconstituir todos eles. O poder bélico de Israel era um poder muito grande, estavam ricos, estavam bem abastecidos financeiramente, em questões de recursos, eles tinham de sobra. A paz sobre o reino de Israel, ela era eminente. Foi um grande rei, um grande governante, e o povo vivia bem, mas o bem-estar não é sinônimo de bênção da parte de Deus. Eles moravam bem. Em Amós capítulo 3 verso 15 está escrito: e ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Então note que a riqueza era existente, casas de verão, casas de inverno, casas de marfim. Os arqueólogos conseguiram encontrar vários detalhes daquela época, feitas de marfim, que eram utilizados para enfeitar as casas, nas construções das casas. Imagina a riqueza que não era expressada e esbanjada naquela época. Lá em Amós, no capítulo 6, verso 3 e 7, e vós que afastais o dia mau, em outra tradução vai estar escrito, vós que imaginam que o dia mau está longe de você, e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estende sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças, e se unge com os mais excelentes óleos, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto agora irão em cativeiro, entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins aos banqueteadores. Note quão grande era o bem-estar deles. Dormiam em camas de marfim, comiam do bom e do melhor, se ungiam com os melhores óleos, viviam uma vida regaladamente bem, uma vida regaladamente boa. Mas o sinônimo de bem-estar não é a bênção de Deus. Eles não se preocupavam com a consciência deles, com os atos, aquilo não perturbava a consciência deles, porque eles estavam agindo mal diante de Deus. Estavam bem, mas as suas ações, elas não agradavam ao Senhor. Portanto, quando nós estivermos vivendo em nossa vida, em um momento de alegria e de regozijo, nós devemos parar e prestar atenção, se a nossa vida ainda está no querer e na vontade de Deus. Porque como essas pessoas desta época, o povo de Israel, nós podemos também se auto-enganar, e achando que nós estamos no caminho certo, e Jesus está contente conosco. Em todo momento, na verdade, nós devemos nos policiar espiritualmente, porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos abençoados, mas além desta bênção, a minha vida tem que estar no altar do Senhor. Então não pode importar para mim qual é a minha condição de vida, se eu vivo uma vida de sofrimento, ou se eu estou vivendo um momento de regalia. O mais importante, além disso tudo, é a minha vida para com Deus, porque é ela que vai determinar se eu vou alcançar e adentrar as mansões celestiais ou não. Então eu preciso estar embasado na palavra do Senhor, para que então a vontade de Deus sobre a minha vida venha a ser estabelecida. Bendito seja Deus. Oh, glória a Deus. Este é o segundo ensinamento que eu encontro no livro de Amós. O bem-estar não é sinônimo de bênção de Deus. O ensinamento que eu encontro no livro de Amós é que o juízo de Deus, ele não pode ser evitado. Não tem como evitar o juízo de Deus. Alguns cantam e pregam dizendo:
Ah, Deus é amor, e Deus é bondade, Deus é benevolência. Sim, de fato Ele é. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus Ele é amor. Mas a Bíblia também nos diz que Deus Ele é um fogo consumidor. E o amor de Deus, Ele não anula a sua justiça. Não é porque Deus me ama que Ele vai deixar de me julgar, se necessário. Então o amor de Deus e a sua bondade não cancela, não anula a sua justiça, em hipótese alguma. A justiça de Deus, ela não pode ser evitada. Deus Ele não pode ser caracterizado como um jovem adolescente que é namorado por uma garota, faz de tudo por ela. Deus não é assim. Deus Ele não vai deixar de cumprir, Ele não vai desobedecer às suas diretrizes, Ele não vai desobedecer às suas leis, às suas verdades, apenas porque Ele me ama. Ele não vai fazer isso. Porque Deus Ele continua sendo justo e reto. Se Ele me julga, Ele é reto. E se Ele decide não me julgar, Ele continua sendo reto. O seu amor não anula a sua justiça, muito pelo contrário. O amor dele está entrelaçado, ligado à sua justiça. Por isso a Bíblia nos diz que Deus, Ele julga, Ele repreende aquele a quem Ele ama. Então o julgamento de Deus é a manifestação do seu amor. Então muitos dizem: como pois Deus poderá lançar alguém ao inferno, se Ele ama grandiosamente e imensuravelmente? Em primeiro lugar, Deus Ele não lança ninguém para o inferno. Somos nós que caminhamos para lá, decididamente. Independente da ação de Deus, somos nós que escolhemos ir para lá. Então não é Deus que vai jogar o ímpio no inferno, é o ímpio que vai para lá com suas próprias pernas. Deus Ele me ama, Deus Ele ama o ímpio, mas Ele não vai obrigar o ímpio a servir a Ele. Mas Ele deixa notório: sem mim não existe vida. Enquanto estiver em mim, tem vida. Fora de mim, não há vida. Mas Deus Ele não obriga. Ele permite que cada um escolha o caminho que quer seguir. Então o amor de Deus não anula a sua justiça. O juízo de Deus, ele não pode ser evitado. Eu quero cuidar de 5 pontos dentro deste último tópico. Não vai dar tempo de concluir eles, eu presumo. Mas para que nós possamos compreender um pouco do juízo de Deus em relação aos acontecimentos na época de Amós. Na época de Amós, os ricos, eles oprimiam os pobres para se enriquecer ainda mais. Eles não se importavam com a condição das demais classes. Ele não tinha amor pelo próximo, mas eles oprimiam o pobre. Se preciso for agir violentamente contra o pobre, eles agiam. Porque a vontade deles era se enriquecer ainda mais. Eles não tinham limite, eles não saciavam-se, mas o coração deles estava voltado à riqueza, e eles queriam mais e mais, e pisando em cima dos pobres, e humilhando, e subjugando, e agindo violentamente contra eles. Mas o que eles queriam era se enriquecer. Amós capítulo 3, verso de número 10: porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Agiam com violência e com destruição. Para eles não tinha problema. O importante era granjear mais e mais. Em nossos dias atuais não é diferente. Por isso que eu disse que o livro de Amós, ele é tão atual quanto foi na época em que foi escrito. Não é diferente. Porque o homem, o ser humano, eles não tem a sua atenção voltada a Deus. Muito pelo contrário. Deus, que Deus? Não tem Deus, deixa de lado. O mais importante é eu satisfazer as minhas necessidades. Estamos vivendo em uma época em que o amor de muitas pessoas são apenas uma fachada, ele não é existente. Amamos muitas das vezes por palavras, mas as nossas ações, elas não condizem com isso. Porque o interesse do homem atual, não generalizando, está mais nas coisas vinculadas aqui do que as coisas do reino celestial. Ainda hoje eu li uma frase, eu não vou saber proferir ela, mas que diz que nós estamos mais apegados ao pó do que no Criador que está acima de toda a criação, acima de todo o pó.
Deus, Ele contempla todas as nossas ações. Ele contemplava as ações daqueles que estavam na época de Amós, que subjugavam os pobres. Deus, Ele contemplava. Então não é à toa que Ele ergueu Amós para proferir uma profecia contra essas ações, essas atitudes. E lá em Amós 3:11, vem a palavra de Deus. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Ou seja, Deus está falando: vocês subjugam os pobres para se enriquecer mais e mais. O que vai acontecer é que o inimigo vai vir e vai roubar tudo que vocês ajuntaram. Não adiantará de nada. Nada foge do juízo de Deus. Não tem como escapar. Não tem como correr para um lado para o outro. O juízo de Deus não tem como se esquivar dele. Apenas conseguimos graça da parte de Deus através do nosso arrependimento e vida com o Senhor. Mas além disso, não tem como fugir do juízo de Deus. O juízo de Deus contra esta nação, contra as nações dos dias atuais, ele está para acontecer. Não tem como fugir do juízo de Deus. Quantos ricos de nossa época têm se enriquecido ainda mais através dessa pandemia? Tem roubado, usufruído de tudo aquilo que tem granjeado, tem subjugado a classe mais pobre, tornando eles mais pobres ainda. Quantos governantes e políticos têm agido em conformidade com aqueles que agiram na época de Amós, se enriquecendo mais e mais, manipulando a justiça atual, as leis atuais, para benefício próprio, para poder sobressair e ficar com todo o montante roubado, adquirido ilegalmente, para viver e gastar em seus próprios prazeres. O juízo de Deus contra as nossas nações, o juízo de Deus contra o povo atual, ele é existente. Não tem como fugir do juízo de Deus. Diante do juízo de Deus não há poderoso, não há famoso, não há ser grande. Quando Deus ele julga segundo a sua justiça, segundo o correto que Deus sabe que é. Não tem como fugir disso. E Deus está prestes a julgar muitos que infelizmente têm agido em conformidade com aqueles que agiram na época de Amós. Mas nós que estamos firmes em Cristo Jesus, que estamos firmes em Deus, ainda que o julgamento e o grande dia mal venha contra nós não iremos ser atingidos, porque estamos na vontade do Senhor. Portanto eu digo, vale muito a pena servir a este Deus, amados. Vale muito a pena obedecer à vontade do Senhor. Não importa quanto ao nosso redor estão se enriquecendo e granjeando mais e mais para si. O mais importante é nós vivemos a vontade e a verdade de Deus, porque estes serão julgados pelo Senhor. Mas nós que estivermos na vontade do Senhor, não passaremos pelo juízo, mas vamos ser mais e mais abençoados por Deus, não só aqui, mas também no porvir, porque o Senhor Deus, Ele é maravilhoso, aleluia! Oh, glória a Deus, bendito, exaltado és o Senhor. Você vai sempre ver pessoas se dando bem com ações erradas. Sempre vai existir. Mas nós que somos cristãos, que vivemos a vontade de Deus, nós procuramos agradar ao Senhor e não a nós mesmos. O segundo ponto que eu quero cuidar aqui neste trecho, nesta passagem, neste tópico, é que as mulheres ricas estimulavam seus maridos a explorar os fracos para usufruir das riquezas. Isso acontecia na época de Amós. Não é à toa que um verso um tanto agressivo, olhando para a nossa época, ou da nossa época, encontramos em Amós 4, verso 1, que diz assim: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria,
que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, ou aos vossos maridos, em outras traduções, dá cá e bebamos. Amós, ele faz uma comparação com as mulheres da época com as vacas de Bazã. Para a época, isso não era tido como um xingamento. Tanto é que estes animais das regiões de Bazã eram bem cuidados. Eram animais belos. E esta comparação de Amós não é para atingir essas mulheres com uma palavra de ofensa. Até porque na época isso não era tido como ofensivo. Tanto é que sábio Salomão chamava a quem aquele amava, a sulamita, de égua, né? Ele fazia uma comparação. Para a época, naquela cultura, era um elogio. Para nós, em nossa cultura, isso é um xingamento. Na época de Amós não era diferente. Também era um elogio, porque eram animais bem cuidados. Mas Amós, ele não está frisando nesta questão, mas na ação e na atitude que elas tinham. Porque o egocentrismo, ele era existente no coração dessas mulheres, como de todos que existiam em sua época. E o egocentrismo, ele é totalmente contrário à essência e à vontade de Deus. O homem egocêntrico, ele olha para si, não importa com aqueles que estão à sua volta. Ele não liga para o sofrimento do próximo. Ele quer que ele esteja bem, que tudo aconteça ao redor dele, e ele tem a si mesmo como centro do universo, e tudo tem que girar em torno dele, a vontade dele tem que ser feita. Mas e as pessoas que estão sofrendo à volta? Não, isso daí para ele não tem valor nenhum, isso aí deixa de lado. O importante é ele estar bem. É o egocentrismo fazendo parte da sociedade atual. Já fazia parte naquela época, na sociedade de Amós. Por isso Amós, ele é tirado de lá de Tecoa, de um lugar, entre aspas, insignificante, que ninguém dava nada, tirado do campo, um homem que não tinha estudos teológicos, não estudou em escolas de profeta, mas foi chamado por Deus para falar contra a parte mais rica de Israel, de Judá e dos reinados que existiam na época. Falar contra os reis, falar contra os ministros, os governantes, os maiorais, os mais ricos. Amós foi tirado de lá para falar contra quem tinha poder. Mas Amós, ele não se amedrontou diante do chamado de Deus, mas ele cumpriu a vontade do Senhor, porque mais vale cumprirmos a vontade de Deus do que a vontade do homem, do que a minha própria vontade. Lá em Amós 4, 2, 3, vem o julgamento para a ação dessas mulheres. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, e aos vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas uma após outras, e sereis lançadas para Armon, disse o Senhor. Armon, não se sabe o que é, talvez um lugar, alguns dizem que é um monte, ou está se referindo a palácios, mas serão levadas dali. Ganchos, vão ser tiradas por ganchos. Utilizavam ganchos naquela época para pendurar os animais, quando eram imolados, como é feita hoje nos nossos açougues, por exemplo. Utilizavam-se anzóis para pendurar animais de porte pequeno. E Amós, ele traz isso como referência, um sentido figurado. Vocês vão ser levados por ganchos, por anzóis, a sua descendência, ou seja, seus filhos, suas filhas. Sairão pelas brechas, seriam as brechas que seriam feitas nas muralhas, na invasão ali do cativeiro, que proporcionaria o cativeiro. Amós, ele traz o juízo de Deus em palavras, mas o acontecimento, ele não veio por homem nenhum. O cumprimento veio pelo próprio Deus. Por quê? Não tem como escapar do juízo de Deus. Se o homem atual não se arrepender dos seus atos e não se voltar à vontade e o querer de Deus, o juízo de Deus, ele vai ser agressivo, vai ser doloroso, porque Deus, ele não vai permitir
que o seu povo seja subjugado, maltratado, por longos e longos anos, sem que ele faça nada. Deus, ele é paciente, e ele faz tudo na hora e no momento certo. E quando Deus se levantar para julgar, ele julgará, e nada passará das mãos e do julgamento de Deus. Terceiro ponto, eles sacrificavam, louvavam, dizimavam, adoravam para o bem de suas consciências. Muitos agiam perfidamente dentro da sociedade, maltratava, roubava, descumpria o querer e a vontade de Deus, mas depois ia para o templo, para sacrificar, para adorar, para louvar, mas isso não agradava a Deus. Amós capítulo 4, verso 4 e 5, Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões a cada manhã, trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Ou seja, vocês gostam de fazer isso. Mas olha lá em 5, 21 e verso 23. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Em outra tradução está escrito liras, que era um instrumento parecido muito com uma harpa, que você deve conhecer. Mas Deus está querendo dizer: eu não me agrado das vossas orações, dos vossos sacrifícios, dos seus louvores. Afasta de mim o barulho dos seus instrumentos. Para Deus aquilo era um barulho, não era agradável a Deus, porque as ações, as atitudes deles não condiziam com o culto que eles ofereciam. Eles só ofereciam o culto por consciência, para livrar sua consciência do mal que eles estavam praticando. Então para eles era fácil, vivia a vontade deles durante toda a semana, vamos dizer assim. Aí chegava no domingo, para a gente entender, trazendo para os dias atuais, e adorava, cultuava a Deus, louvava, tocava um instrumento, ofertava e bendizia o Senhor, erguia a mão e orava, mas era apenas para que a sua consciência ficasse tranquila. A salvação, ela não depende unicamente das nossas ações, mas daquilo que está aqui dentro. Porque a partir do momento que aqui dentro existe a sinceridade para com Deus, as minhas ações vão condizer com elas. E não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja. Então não importa onde eu esteja, as minhas ações, elas vão sempre condizer com a Bíblia Sagrada. Mas com eles eram diferentes, as ações condiziam apenas dentro do templo. Fora do templo já não condizia mais com aquilo que eles faziam dentro do templo, mas era condizente com aquilo que estava dentro deles, que era o quê? A maldade, a ganância, a arrogância, o egocentrismo, a maquinação diabólica fazia parte do coração daquele povo naquela época. Será que hoje é diferente, amados irmãos? Será que hoje em nossas igrejas, em nossos templos, será que isso não existe? Será que isso ficou apenas na época de Amós? Porque Deus, ele não tolera a hipocrisia. Nós podemos enganar aqueles que estão à nossa volta, mas não podemos enganar a Deus. Por isso lá em 5:27, vem o juízo. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Não há como fugir do juízo de Deus. Quarto ponto, os juízes se davam ao suborno. Será que hoje isso não existe?
aos nossos amados que estão presentes, aqueles que estão em casa, será que hoje os nossos juízes, eles se dão ao suborno? Será que isso é existente? Será que é só na época de Amós que isso ocorria ou ocorre hoje também? Será que nunca ouvimos falar de nenhuma história, nenhuma notícia que vinculasse o nome de algum juiz em relação ao suborno? Note que o livro de Amós, ele se encaixa aos nossos padrões sociais de hoje. Os juízes se davam ao suborno. Olha só, em Amós 2,6. A pessoa chegava para o juiz, em relação a alguma causa, e falava para o juiz: olha, não tem como você me aliviar dessa? Julgar de modo que eu venha a ganhar este julgamento e aquele venha a perder? O que você quer em troca? O juiz falava: dá lá, sei lá, um par de sandália para mim, tá bom. Isso não é uma colocação minha, teologicamente particular, mas é bíblico. Amós 2,6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O par de sandálias nesta época aqui de Amós não valia praticamente nada, era uma coisa muito barata. Nesta época aqui de Amós, era corriqueiro, uma coisa comum. E os juízes vendiam o justo por qualquer coisa. Mas diante do juízo de Deus, como eu disse anteriormente e repito, não há poderoso, não há ser grande, não há famoso, não há endinheirado, não há o mais rico. Diante do juízo de Deus, nada disso vem a fazer diferença, porque o Senhor, nosso Deus, é aquele que julga com justiça, com uma reta justiça. Não há como fugir do juízo de Deus. E quando Deus ele quer fazer algo, nós sabemos biblicamente que não há quem impeça. Deus está dando corda. A nossa sociedade, no modo geral, tem vivido segundo os seus próprios preceitos. O que a Bíblia diz que é pecado, vamos colocar como se não fosse, vamos viver isso. Tem tido muitas e muitas blasfêmias contra o nome de Deus, contra o nome de Cristo. A mídia tem dado muito pano para manga em relação a isso, e apoiado, e ajudado na consistência e no embasamento dessas blasfêmias contra o cristianismo, contra Deus, contra a palavra de Deus, contra Jesus. Deus tem permitido, Deus tem dado espaço, mas o Senhor Deus tem feito isso tudo dentro de sua sabedoria e controle, porque nada foge do controle de Deus. Mas vai chegar um momento em que o julgamento de Deus, ele será efetuado, e quando for efetuado, não tem como escapar dele, porque o nosso Deus, ele é um Deus que exige de nós, que nós venhamos a servir e a viver a sua vontade, para que de fato nós possamos ser caracterizados como seus filhos. Não tem como eu ser filho de Deus e viver a vontade do mundo. Não tem como eu falar que eu sou cristão se eu vivo a vontade do diabo. Existe um padrão, uma diretriz que eu tenho que seguir, um sistema que eu tenho que estar enquadrado, e isto é apresentado pela Bíblia Sagrada. Ela é o nosso manual de vida, é aquilo que diz quais são as regras, qual é a vida que eu devo ter. Mas nada disso aqui, amados, é algo que traz para as nossas vidas um jugo, um peso, porque Jesus bem disse, falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus estava falando da lei, que era um peso muito grande por sobre a vida do povo judeu, mas Jesus ele veio e estabeleceu a graça, tirando de sobre o homem o jugo da lei, tirando de sobre o homem o peso do pecado, quando ele morreu na cruz do Calvário. Servir a Cristo não é carregar um fardo gigantesco que não possamos suportar, mas é viver em liberdade, porque Jesus bem disse, falando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As Escrituras Sagradas, ela é tangível e palpável, quando ela diz
que é onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então, quando eu aceito a Jesus, e o Espírito Santo faz morada em mim, eu sou livre, e servir a Deus e viver a Bíblia Sagrada, para mim não é nenhum peso, mas é um prazer, é um privilégio. Bendito e exaltado seja o nome santo do Senhor. Oh, mas aleluia. Glórias a Deus. E lá em Amós 2, 14 e 16, para nós finalizando. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida, e não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Nada nem ninguém pode fugir do juízo de Deus. Quinto ponto, para finalizar, e passando bem rápido por ele. Eles não se importavam com a vontade de Deus. A vontade deles era viver o seu querer e os seus próprios desejos. Amós 8, 4, até o verso 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Eles não tinham coração voltado às coisas de Deus, eles não se importavam com as coisas de Deus. O sábado para eles só guardavam porque tinha que guardar, estava escrito. Mas eles não queriam, o coração deles não estava voltado àquilo. Eles queriam mais ganhar dinheiro de modo incorreto, enganar o próximo, crescer humanamente, financeiramente, socialmente, se encher mais e mais da carnalidade, usufruir dos prazeres da vida. Deus, não, para que Deus? Deixa Deus de lado. Domingo eu vou lá na igreja, eu sacrifico, eu louvo, eu adoro. O que eles queriam é que o sábado passasse logo, porque no sábado, pela lei, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então eles não estavam interessados em cumprir a vontade de Deus. Eles estavam interessados em viver a sua própria vontade. Deus, Ele não se esquece de nada, amados. Ele não esquece das nossas ações, das nossas atitudes, de tudo aquilo que hoje tem ocorrido dentro da nossa sociedade, mundialmente falando. Nada disso passa diante de Deus desapercebido. Deus, Ele tem visto tudo. Ele tem visto o pobre sendo subjugado. Ele tem visto os injustos sobressaindo sobre os justos. Ele tem visto a injustiça predominando por sobre aqueles que necessitam, os carentes. Deus tem visto a violência, Deus tem visto a ganância, Deus tem visto a maldade do ser humano sendo manuseada e manejada nessa terra, contra o povo de Deus, contra o povo inocente. Toda a enganação, toda a maquinação, Deus, Ele tem contemplado. Isso não foge das mãos do Senhor e do controle dEle. Muitos às vezes olham para isso e dizem: por que Deus não faz nada? Isso nos levaria até o livro de Abacuque, que ele olhava para as mesmas questões e dizia: por que Deus não faz nada? Na verdade, Deus, Ele já está fazendo. Não temos visto, mas Ele já está empreendendo. Mas a justiça de Deus, que ainda está retida, uma hora ela vai ser derramada sobre essa terra. E todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, passará e vão ser atingidos por esta mesma justiça. Antes de entregar o microfone, eu quero passar a seguinte mensagem para a igreja, para nós que estamos presentes, para você que está em seu lar.
Os dias estão ficando cada vez mais curto, cada vez mais estreito. O tempo tem sido cada vez mais resumido e restringido, porque a volta do Senhor está prestes a acontecer. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis a hora nem o momento em que o Filho do Homem há de vir. A qualquer momento, o soar da trombeta, ele pode ocorrer, pode acontecer. E se nós não estivermos com a nossa vida no altar e na vontade de Deus, não importa quão grande nós sejamos na terra, não conseguiremos alcançar as mansões celestiais. Mas ainda que eu seja um pobre pecador miserável, lutando contra a carne, lutando contra o meu eu humano, se eu estiver sinceramente na vontade de Deus, procurando crescer em santidade a cada dia, ao soar da trombeta, estaremos com o Senhor nos ares, para partirmos para as mansões celestiais. Bendito seja Deus. Feche seus olhos. Senhor, faz tua obra, Pai, em nossas vidas, faz tua obra em nosso coração, perdoa-nos. Somos pecadores e necessitados de Ti, Senhor. Que não venhamos a estar enquadrados naqueles que seriam e foram julgados ali no livro de Amós, ó Pai. Ó Senhor, que a nossa vida venha estar longe do pecado deste mundo, deste século, e que esteja voltado ao seu querer e à sua vontade. Trabalhe em nossas vidas, Pai, porque não somos perfeitos, mas nós queremos alcançar mais e mais a Tua santidade. Nos santificar a cada dia, Senhor. Nos ajude a não olharmos para o mundo, para que não venhamos a desejá-lo e estabelecer, ó Pai, nesta terra o nosso galardão, Pai, mas que nós venhamos a juntar no Teu reino. Senhor, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa alma, abençoe a nossa família, nos ajude a viver a Tua vontade, Pai, nos ajude a estarmos preparados para nos encontrar, Senhor, com o Cordeiro, nos atavia, Senhor, como noivas, ó Pai, purificadas, com, ó Senhor, o óleo em nossas lâmpadas. Senhor, nos ajude para que venhamos a estar em condições de ouvir a trombeta, de sermos arrebatados e morar com o Senhor nos ares. Faz Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém.